Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a saúde óssea. Será que você precisa chegar na menopausa e ver uma densitometria com osteopenia e osteoporose para cuidar da sua saúde óssea? Ou será que você precisa ter um diagnóstico de uma fratura patológica por falta de prevenção, de ter cuidado da sua suplementação, para poder começar a pensar na sua saúde óssea? Eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa, e vamos então falar um pouquinho sobre osteopenia e osteoporose, que são muito comuns na menopausa, mas você não precisa esperar 12 meses sem menstruar, chegar na menopausa, para começar a pensar em suplementar ou procurar um profissional de saúde para começar a se cuidar. Então vamos lá. No conteúdo anterior já abordamos sobre a importância da vitamina D para as funções metabólicas, que são diversas. Mas qual é a função da vitamina D sobre a mineralização óssea? Nós sabemos que a vitamina D aumenta a absorção intestinal de cálcio e fósforo, que ela controla o metabolismo ósseo, extremamente importante para a mineralização óssea, entre outras funções. E nós sabemos que com a idade, a nossa capacidade absortiva, não somente da vitamina D, mas também de outros nutrientes, diminui. Então, nós precisamos prestar atenção na dose. Muitas vezes você até está tomando uma dose de vitamina D, 1.000, 2.000 unidades por dia. Mas será que isso é o suficiente para que a vitamina D exerça a sua função metabólica, tenha a função metabólica otimizada? Muitas vezes não. Por quê? Nós precisamos manter a nossa vitamina D pelo menos por volta de 50, a depender da sua individualidade. Então, nós precisamos avaliar no exame a vitamina D, mas não só a vitamina D. Precisamos ver o PTH, precisamos ver o cálcio iônico, precisamos ver também na urina de 24 horas o cálcio, para avaliar se você está tendo perda de cálcio, enfim, para ajustar a sua suplementação de cálcio, que é o próximo suplemento que nós vamos falar. O cálcio é extremamente importante para a formação de cristais de hidroxiapatita, para a formação da matriz óssea, da mineralização óssea. Idealmente, o cálcio deveria ser ingerido via alimentação. É a forma mais fisiológica e biodisponível de se ingerir o cálcio. Mas se você não está ingerindo em quantidade suficiente, se o seu exame de sangue, se a sua avaliação laboratorial mostrou que o seu cálcio está baixo, você precisa suplementar. Principalmente, qual é a forma mais biodisponível? Cálcio orgânico, cálcio de algas. E de preferência que seja em 2 tomadas ou às vezes em 3 tomadas. O profissional de saúde que está te acompanhando que vai te orientar em relação a isso. Um outro suplemento extremamente importante, nesses casos, então, é a vitamina K2 MK7. A função dela é direcionar o cálcio para o osso e não para os nossos vasos, para o nosso endotélio vascular, protegendo então os nossos vasos de calcificação e então diminuindo o risco de doenças cardiovasculares por uma deposição de cálcio em lugar que não deveria estar, na verdade, né? Entre outras funções, a vitamina K2 MK7 também auxilia na prevenção de estresse oxidativo, entre outras funções. Mas hoje a questão é falar sobre a saúde óssea. Então, é fundamental a vitamina D, o cálcio, a vitamina K2, MK7. Outro mineral que é fundamental é o magnésio.
nós vimos que o magnésio é extremamente importante em diversas funções, mas uma delas é a ativação da vitamina D, da função da vitamina D. Muitas vezes nós temos deficiência de magnésio, o que causa então uma diminuição da atividade da vitamina D. Além disso, o magnésio é um mineral essencial para a estrutura do osso. Então, a deficiência de magnésio, os trabalhos mostram que ocorre um aumento da atividade dos osteoclastos, ou seja, da reabsorção óssea, que é uma coisa que deve estar equilibrada entre a atividade de produção e de reabsorção, atividade de osteoblastos e de osteoclastos. Então, o magnésio também tem essa função importante. Um outro nutriente importante é o boro. O boro ele auxilia na diminuição de perda de cálcio e magnésio urinário, além da modulação de hormônios como o 17-beta-estradiol e a testosterona. E nós sabemos que esses hormônios esteroides eles são fundamentais para o auxílio da manutenção da saúde óssea, entre outras funções. Outro nutriente extremamente importante, o silício. O silício orgânico, ele estimula a produção de colágeno, que é nossa matriz viva do osso, estrutura óssea. E qual seria uma forma ideal de suplementar o silício orgânico? A forma de X-Nutriment ou o Osteocil. Existem outras formas, mas essas são extremamente eficazes na dose de 300 mg por dia. E um outro fator importante também é o colágeno, os peptídeos ativos de colágeno, que são sinalizadores da função de osteoblastos para a produção de colágeno. Portanto, para que os sinalizadores tenham uma função eficaz, nós precisamos oferecer ao organismo os nutrientes para que essa sinalização seja efetiva. E não podemos esquecer de coisas extremamente importantes. Com o envelhecimento, aumenta o nosso estresse oxidativo. Então, aumenta a função dos osteoclastos e aumenta então a reabsorção óssea. Então, nós precisamos ingerir antioxidantes suficientes para poder equilibrar ou pelo menos auxiliar nessa função de antioxidantes. Além de a inflamação crônica subclínica também piora a saúde óssea por aumentar também esse aumento de interleucinas inflamatórias que ocorre na inflamação crônica subclínica, aumenta a função dos osteoclastos, então aumenta a reabsorção óssea. Então não é somente ingerir os nutrientes para a saúde óssea, nós precisamos avaliar a saúde como um todo para que nós tenhamos a suplementação otimizada em todas as suas funções. E se esse conteúdo falou com você, deixe seus comentários, se inscreva neste canal, deixe seu like e ative o sininho. E já me siga para o próximo conteúdo.